Então, boa tarde, pessoal. É um prazer, uma honra estar participando desse belíssimo projeto, né? O IF Canguaretama no Enem, ou o IF Cang no Enem, certo? É um projeto que tem uma importância social gigantesca e, por isso mesmo, esse projeto ele só tem crescido e nos orgulha bastante, enquanto professores, formadores de opinião, propagadores do conhecimento científico, da produção intelectual, certo? E aí eu queria pedir que vocês, quem não está seguindo ainda, né, ou inscrito, seguissem, como vocês podem observar aí, a página do projeto no Instagram, a página do projeto no Facebook, e ainda tem os grupos, né, tanto do WhatsApp quanto do Telegram. E aí, eu queria dizer que a nossa aula de hoje é a primeira, certo? Não a primeira de história no projeto, mas é a minha primeira aula que eu estou conduzindo aqui para vocês, certo? E nesse sentido, eu queria falar um pouco de como a disciplina de história ela tem se apresentado no projeto, porque um ou outro aluno que acompanha o IFCang no Enem pode estar, digamos assim, acostumado a ter acesso ao conhecimento de história de forma linear, né, de forma evolutiva. E o que seria isso? Seria mais ou menos você pensar a história numa espécie de grande linha do tempo, certo? Então, seria você pensar a história como sendo dividida em etapas. Então, você tem lá a pré-história, aí você tem a antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. E aí, né, o ensino tradicional da história, da nossa disciplina, em geral, tende a fragmentar esses períodos em conteúdos, né? E aí, esses conteúdos eles seguem uma linha evolutiva. Por exemplo, você tem que estudar pré-história antes de estudar, por exemplo, antiguidade. E você não pode estudar, por exemplo, dentro de antiguidade, Grécia e Roma antes de Egito, antes de Mesopotâmia, etc. Por que isso? Porque, seguindo essa linha evolutiva da história, se a pré-história ocorreu antes da antiguidade, ela tem que ser estudada antes dos egípcios, porque os egípcios estão na antiguidade. E por aí vai. Só que se vocês prestarem atenção, vocês já tiveram aulas aqui com outros professores, em que essas aulas, por exemplo, já abordaram conteúdos como antiguidade clássica, por exemplo, né? E isso não está errado. Na verdade, nós fizemos um acordo de estar trabalhando com temas dentro, certo? Dentro da perspectiva historiográfica, e não necessariamente a gente vai estar trabalhando essa sequência. Vocês é que vão organizar, certo? Esses conteúdos nas anotações de vocês, nos materiais de vocês, porque cada professor trabalha, né, ao seu modo. Então, por exemplo, eu estou trabalhando hoje com esse conteúdo, né, que vocês estão vendo aí, a produção do conhecimento histórico, a pesquisa histórica, portanto, e a historiografia, que eu vou explicar para vocês. Então, esse conteúdo, em geral, ele é o primeiro, ou um dos primeiros, certo? Que os historiadores, os professores de história, trabalham em sala de aula. Só que eu não fui, essa aula, melhor dizendo, não é a primeira aula de história que está acontecendo no projeto. Então, não estranhe.
Não estranho. Eu estou só fazendo essas observações para que vocês, para que essa nossa abordagem não cause estranhamento. Tudo bem? Então a gente vai seguir em frente. Então, vamos lá. Então, como vocês podem observar, a gente tem aí a produção do conhecimento histórico e a historiografia. A história é ciência, então a gente vai estar tentando entender, né, quais são os elementos que conferem à disciplina da história uma identidade e que a diferencia, por exemplo, da sociologia, da filosofia, né, da antropologia, das diversas áreas do conhecimento que a gente chama de ciências humanas e sociais. Então a gente tem que ter em nossa mente que características são essas, certo? Da ciência histórica. Não tem como a gente pensar na produção, né, de conhecimento na área da ciência histórica sem a gente discutir, por exemplo, o papel do profissional da história, ou seja, do historiador. Então a gente pensa a ciência e história, o historiador também, né? Como é que a história ela é produzida pelo historiador, certo? E aí, que história é essa produzida pelo historiador? Porque, mesmo sem o historiador, existem os fatos, existem os acontecimentos que estão por aí. Então, a gente vai estar fazendo uma diferenciação entre essa história, a partir do trabalho do historiador, essa história que está nos livros, que é fruto do debate e da produção do conhecimento acadêmico, e a história dos eventos, aquilo que os historiadores eles estudam, certo? Então, nós temos essa discussão a fazer. Então, por exemplo, uma coisa é essa pandemia, né, do SARS-CoV-2. Todo mundo chama de coronavírus ou novo coronavírus. Isso aí é uma coisa, isso aí é um evento, certo? Quando o historiador se debruça sobre esses acontecimentos, quando o historiador estuda esses acontecimentos e constrói a sua interpretação desse fato, desse evento, ou de um conjunto de eventos, como vocês quiserem chamar, nesse momento atual, aí você tem, certo? A história produzida pelo historiador. Um estudo sobre os eventos, certo? E, por fim, a escrita da história, porque a gente denominou a história ciência, o historiador, e a escrita da história. A escrita da história, pessoal, é o que a gente chama de historiografia, certo? Isso aí vem da junção de duas palavrinhas, né? A palavra história e a palavra grafia, ou seja, a escrita da história, isso é óbvio. Então, até a escrita da história tem história. Vejam que interessante essa questão, né? Por exemplo, vamos pensar na interpretação do historiador sobre o passado, certo? Não nos eventos em si, mas no conhecimento acadêmico sobre o passado. O estudo que o historiador fez sobre esse passado e que ele registrou, certo? Então, vejam, o modo de se fazer esse estudo, ou seja, a forma de você registrar esses acontecimentos do passado e você construir narrativas, isso mudou ao longo do tempo. Então, por exemplo, hoje nós, historiadores do século XXI, não fazemos mais história em diversos aspectos do mesmo modo como os historiadores, por exemplo, do século XIX, certo? Isso não é uma obviedade. Muita gente não tem essa percepção, porque pensa que sempre os estudos na área de história, certo, foram como são hoje.
Mas isso não é verdade. Então, os historiadores do século XIX escreviam de uma determinada forma a história. Os historiadores do século XX vão começar a modificar esse modo, certo? As estratégias de se interpretar o passado. E os do século XXI também. Então, cada um desses historiadores, certo? Eles vão se agrupar em tendências historiográficas ou correntes historiográficas, certo? É o que a gente chama de escolas historiográficas. Não confunda, porque não são escolas no sentido de um prédio, de instituições, né, privadas ou públicas. Não é isso. Mas, na verdade, seriam, digamos que, vamos chamar assim, de movimentos historiográficos. Né? Pessoas que compartilham de um pensamento comum, na maior parte dos aspectos, certo? E essas pessoas, esses grupos, passam a agir conjuntamente, certo? De algum modo, produzindo saber histórico, e isso tem uma repercussão grande. Então você vai ter as correntes historiográficas, os grupos, né, digamos assim, de pensadores, de historiadores do século XIX, antes mesmo disso, eu vou explicar isso mais à frente, no século XX e hoje, certo? Então, isso aí nós chamamos de historiografia. Tudo bem? Vamos lá. Então, primeiro, eu queria pensar com vocês o conceito de história. A gente já falou um pouco disso aqui, mas é interessante que a gente retome essa discussão, certo? E que a gente aprofunde essa discussão. Então, se vocês observarem, aí no slide, conceito de história, eu estou fazendo uma conceituação baseada, certo, no pensamento de um historiador importante. Mais na frente a gente vai ver em qual corrente historiográfica ele está inserido, isso não é o mais importante agora, mas ele faz uma conceituação de história que eu acho extremamente pertinente, extremamente importante para a gente pensar a disciplina de história, certo? E diferenciá-la de outras disciplinas, como eu falei, um dos objetivos de nossa aula. Então ele diz que a história é uma ciência dos homens no tempo. Repetindo, a história é uma ciência dos homens no tempo. Percebam, esse historiador chama-se Mark Bloch, ele é um historiador do século XX. Ele viveu ali na primeira metade e produziu na primeira metade do século XX. Historiador francês. Então, o que é que o Mark Bloch ele quer dizer com essa afirmação de que a história é uma ciência do homem no tempo, ou dos homens no tempo? Ele está querendo dizer o seguinte, pessoal, que a centralidade da história, certo? A centralidade do discurso historiográfico não é o tempo, como muita gente, certo, pensa. O tempo é um elemento identitário da pesquisa historiográfica. O tempo, ele vai conferir conferir identidade aos estudos historiográficos, aos estudos da história. Todavia, a centralidade são as sociedades humanas. É a humanidade. Então, quando o Mark Bloch usa o termo ciência dos homens, ele está querendo dizer ciência da humanidade, das sociedades. Então, o objeto de estudo da história é a humanidade, especificamente as sociedades. Então, sociedades humanas. Mas aí vocês poderiam dizer assim, professor, então, a história em nada
se diferencia, por exemplo, da sociologia, da antropologia, etc. Percebam, aí é que vem o elemento do tempo. Para pensar, certo, essas sociedades, os historiadores, metodologicamente, eles recortam os seus estudos e delimitam o olhar sobre o passado a partir do elemento temporal, a partir do cronos, ou seja, a partir do tempo. Entende? Então, essa centralidade das sociedades humanas no passado, observe, esse olhar do historiador centrado nas sociedades humanas do passado é que confere a identidade, certo, do pensamento histórico. Claro que existem outras questões mais profundas, né, que poderiam ser discutidas, como as questões teóricas e metodológicas relativas à pesquisa historiográfica. Todavia, para vocês, eu acho importante a gente começar a centrar nesse discurso aqui, até para que a nossa abordagem ela não fique uma abordagem muito complexa. Não que vocês não possam entender, mas eu acho que a gente tem uma diversidade muito grande de alunos, sobretudo num projeto como esse, certo? Então, aqueles que já têm um pouco de conhecimento acerca dessa discussão, eu peço que, por favor, tenham um pouco de paciência, porque a gente tem que começar, certo? Essa discussão de um modo mais simples, e aí a gente vai avançando na medida do possível nas próximas aulas, certo? Então, para o Mark Bloch e para a maioria dos historiadores, eu arrisco em dizer isso, a história é uma ciência, certo? Ela tem metodologia, ela tem teoria, e ela está centrada no estudo das sociedades humanas do passado, certo? Então, essa questão temporal, ela é extremamente importante. Mas observem que, além da questão temporal, é interessante que a gente perceba, a gente faça uma distinção, certo? Entre aquilo que eu falei inicialmente na nossa aula, entre a história produzida pelos historiadores na academia, nas universidades, por exemplo, nos institutos federais, certo? E a história, eventos, os acontecimentos do passado. Então, percebam onde eu quero chegar. A gente tem que ir lentamente para pensar tais questões. De um lado, nós temos os eventos, certo? Do dia a dia. Isso aqui, os eventos do dia a dia, não são, certo? Essa é a história que chega para a gente nos livros didáticos, por exemplo. E nos livros especializados de história. Então, aqui são os eventos. Por exemplo, a nossa aula de hoje é um evento. Então, ela está aqui. Do outro lado, o que é que nós temos? Do outro lado, nós temos os estudos, ou o resultado dos estudos que os historiadores fazem sobre o passado. Então, aqui você tem os eventos, pura e simplesmente, certo? E aqui você tem os estudos que os historiadores fazem. Agora, os historiadores, eles fazem estudos sobre o quê? Falei para vocês. Não são estudos sobre as sociedades humanas do passado? São. Então, eles vão observar isso aqui, ó. Certo? Eles vão lançar o seu olhar sobre os eventos do dia a dia, para interpretar esses eventos. Então, aqui nós temos os estudos, a produção científica da área de história, certo? Então,
para estudar as sociedades humanas do passado, os historiadores lançam esse olhar sobre os eventos. Então, como vocês conseguem observar aí no slide, você tem a história com H maiúsculo. Essa história com H maiúsculo é essa história aqui, ó. A interpretação que os historiadores fazem sobre os eventos do passado, sobre as sociedades humanas do passado. Essa história é a história com H maiúsculo. Desse outro lado, repito, nós temos a história com o H minúsculo, que corresponderia ao quê? Corresponderia pura e simplesmente aos eventos, certo? No caso da história, aos eventos do passado, que não foram estudados ainda. E aí o historiador, ele vem, lança o seu olhar e interpreta esses eventos do passado. Aí você tem, na verdade, certo? A produção do conhecimento historiográfico. Tudo bem? Até aí? Vocês estão entendendo a nossa discussão? Então vamos em frente. Então, como eu falei para vocês, a gente vai falar sobre a produção do conhecimento histórico. A gente já começou a falar, inclusive, mas a gente vai avançar mais, vai aprofundar mais essas discussões. A gente falou um pouco, né, da intermediação que o historiador ele faz sobre o seu olhar, a produção do saber histórico, o historiográfico, e os eventos do passado, que esse historiador estuda, certo? Mas a gente tem uma questão, né, que é pensar quando é que surgem, por exemplo, as primeiras tentativas de se pensar ou de se produzir a história, certo? Uma interpretação sobre o passado, um estudo sobre o passado. Então, essa escrita da história, pessoal, ela é muito antiga. Eu queria que vocês pensassem o seguinte, portanto. A história, ciência, assim como diversas outras áreas do conhecimento, ela surge no século XIX, certo? Observem, século XIX. A gente está no século XXI. Então, a história surge no século XIX, ela continua se desenvolvendo no século XX e chega hoje até o século XXI. E continua em mutação. Mas antes do século XIX, será que não existiu ninguém interessado em interpretar o passado? Claro que sim. E o primeiro, digamos que, indivíduo, sujeito, a tentar criar narrativas, né, sobre o passado, foi um grego, Heródoto, certo? De Halicarnasso. O Heródoto, ele não produz, certo, ciência histórica. Porque a ciência histórica, como eu falei, só surge no século XIX. Mas ele é o primeiro a tentar, à sua maneira, registrar, certo, os eventos do passado. E para fazer esse registro, ele faz uma espécie, certo, de investigação. Ele, na verdade, não tem as preocupações que os historiadores do século XIX, que os historiadores do século XX e que os historiadores do século XXI vão ter. Todavia, observem isso que eu vou dizer agora, todavia, ele é considerado o pai da história pela tradição historiográfica. Por que ele é considerado o pai da história? Justamente porque o Heródoto, certo? Ele vai ser o primeiro a empregar a história, certo? A palavra história, esse sentido investigativo. Certo? Então, empregando ao sentido da história, ou melhor, a palavra história, um sentido de investigação, Heródoto, ele, para a tradição, né, ocidental, ele é o primeiro a se interessar por esses relatos, por esses estudos do passado.
Belezinha? Então, nós temos esse aspecto aí para pensar a historiografia. Então, vamos pensar um pouco acerca da pesquisa histórica, né? Então, a gente já apresentou, em linhas gerais, a diferença entre história com H minúsculo, história com H maiúsculo, certo? A gente falou um pouco dessa tradição acerca do nome do Heródoto, e também falamos um pouco da produção do saber histórico, só que de modo introdutório. Agora a gente começa a tornar a discussão mais profunda em vários aspectos. Então, primeiro, o historiador. Quem é o historiador? Certo? Eu já falei introdutoriamente do historiador, mas é interessante que a gente pense no historiador de um modo mais abrangente. Então, vejam. Eu falei para vocês que nós temos aqui os eventos. Lembrem-se dessa imagem que eu tentei constituir. Pura e simplesmente, que não foram estudados, certo? Do passado. Estão aqui. Então, isso aqui não é a história produzida na academia pelos historiadores. Isso aqui são os eventos pura e simplesmente do passado. Eles existiram. Não há como negar isso. Certo? Do outro lado, você tem os estudos que os historiadores fazem. Beleza? Então, esses historiadores que se formam na academia, por exemplo, que entram em contato com as técnicas de pesquisa na área da história, ou seja, com as metodologias da história, com as teorias, né, ligadas à história, que vão se modificar, né, ao longo do tempo, eles é que lançam esse olhar sobre os eventos, criando narrativas, interpretações. Então, as interpretações dos historiadores não são necessariamente, né, na verdade, nem necessariamente, não são mesmo, os fatos que ocorreram no passado. Não são. São, na verdade, interpretações sobre esses fatos. Vocês podem pensar assim, professor, então você está querendo dizer que os historiadores eles ficam inventando o passado ao seu bel prazer, sem critério nenhum. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que os historiadores, eles tentam se aproximar, certo, desse passado, estudando esse passado, certo? Ele é o profissional da história, portanto, a gente define o primeiro elemento, o historiador. E ele faz isso com rigor, com critério, não de qualquer forma. Por exemplo, o historiador, para ter acesso a esse passado, para constituir narrativas, interpretações sobre esse passado, ele precisa de algo que forneça informações de tal passado. E esse algo é o segundo elemento aí do slide, pessoal. São as fontes, certo? Históricas. Ou os documentos históricos, como vocês quiserem chamar. Certo? Então, esses documentos é que precisam ser acessados pelos historiadores para que os historiadores eles pensem esse passado, lancem um olhar sobre os passados, sobre os eventos, pura e simplesmente, do passado, como eu expliquei para vocês, para interpretá-lo, ou interpretá-los, certo? Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Fontes históricas. Atrás de mim, certo? Vocês têm um exemplo de fonte histórica. Aqui, vocês vão ter, por exemplo, uma publicação do jornal Tribuna do Norte, certo? Do ano de 1954, que traz uma manchete estampada, né, que estampa, digamos assim, o título Getúlio suicidou-se. Isso aqui é um tipo de fonte.
Então, o historiador vai acessar o passado a partir da interpretação que ele faz desse ou dessa fonte histórica, certo? Eu tenho atrás de mim também, aqui do outro lado, mapas, certo? Antigos. Então, esses mapas antigos, eles também podem oferecer ao historiador informações sobre o passado. Só que esses mapas antigos, assim como outras fontes históricas, não falam por si só. O historiador, ele faz, digamos assim, perguntas para essas fontes. Ele indaga essas fontes. Ele questiona essas fontes. Então ele vai pensar, por exemplo, quando a fonte foi produzida, em que época, quem a produziu, quais eram as relações desse indivíduo, certo? Por exemplo, com o poder, com o Estado, se existia ou não esse tipo de relação, para pensar, né, um possível interesse na produção daquela informação que consta na fonte. Então, tudo isso, eu estou resumindo, mas, em geral, tudo isso vai ser buscado pelo historiador quando este realiza a pesquisa historiográfica, certo? Então, eu falei de jornais, eu falei, por exemplo, de mapas, mas existem uma afinidade muito grande de fontes. Qualquer elemento, certo? Qualquer elemento que forneça informações ao historiador acerca do passado, ou seja, acerca das sociedades humanas do passado, pode ser considerado uma fonte, certo? Ou um documento histórico. Vou dar um outro exemplo. Os móveis que nós temos na nossa casa. Nós naturalizamos móveis, muitas vezes. Nós pensamos assim que de tanto a gente se colocar como centro, digamos assim, do universo, né, porque o ser humano ele tem essa percepção, né, de que ele é único, de que único no sentido, digamos que não de ser diverso, mas no sentido de ter sido, por exemplo, se a gente pensar na origem da humanidade a partir da interpretação religiosa, né, que nós chamamos de criacionismo, o que é que acontece? Nós pensamos o seguinte: os seres humanos foram criados por Deus, certo? E aí a gente observa muitas vezes para, enfim, a impossibilidade de vida em outros planetas a partir disso aí, né? Porque a gente pensa, ou até mesmo não viajando tanto, a gente, quando olha as outras espécies na Terra, a gente pensa que foi criado para dominar essas espécies. Então, tem todo um discurso que tenta justificar, certo, uma importância maior do ser humano em relação às demais espécies. E aí, o que é que acontece? A gente se sente muito empoderado, entende? Para destruir a natureza, subjugar os animais. Enfim, esse não era o objetivo da nossa discussão, mas só para vocês terem uma ideia. Então, a gente não pensa no caráter transitório, certo? Das nossas organizações, da nossa sociedade, por exemplo, no tempo. Os móveis, por exemplo, que nós usamos hoje, eles vão sofrendo mudanças, certo? Ao longo do tempo também. Então, por exemplo, eu sempre gosto de dar esse exemplo nas minhas aulas. Se você pegar, certo, um móvel como uma mesa, nos dias de hoje, essa mesa tem muito a dizer sobre a nossa sociedade. Por quê? Porque essa mesa ela foi produzida por alguém do presente, certo? Que, consciente ou inconscientemente, ao produzir essa mesa, ele lançou
um olhar específico, certo? E aí, ele produziu aquele móvel a partir da sua visão de mundo ou a partir da visão de mundo predominante naquela sociedade a qual ele está inserido, da qual ele faz parte. Agora vamos pensar um marceneiro, por exemplo, do século XVI, do século XVII. Ele produzia também móveis, como uma mesa, certo? E outros móveis, só que ele produzia a partir dos interesses daquela época, daquela sociedade. Então, essas duas mesas, uma mesa do século XVII, por exemplo, e uma mesa do século XXI, certo? Elas são mesas, é um móvel mesa, digamos assim, certo? Mas que fornecem informações diferentes. Por quê? Porque são móveis que fazem parte de sociedades diferentes. Então, por exemplo, se a gente pegar as mesas do século XVII em geral, a gente vai observar, por exemplo, aqui no Ocidente, a gente pensar o Brasil. Essas mesas, elas eram retangulares, a maior parte delas, claro que existem as exceções, certo? Mas assim, em geral, nas ciências humanas e sociais, como na história, né, a gente trabalha com essa percepção das generalizações, daquilo que predomina, né, em muitos estudos. Então, essas mesas predominavam, eram mesas retangulares, certo? E nessas mesas, pessoal, você tinha uma hierarquização daquela sociedade. Então, por exemplo, nas bordas das mesas, sentavam-se pessoas mais importantes daquelas famílias. E como era uma sociedade patriarcal, por exemplo, quem era o mais importante? O mais importante era o pai, certo? O pai de família, digamos assim, que é um termo que muita gente hoje utiliza. Então, você tem, certo, um móvel que reproduz, digamos que a própria organização daquela sociedade. Agora vamos pensar os móveis de hoje. Então pensemos numa família que ainda faz as suas refeições à mesa. Então, essas famílias, certo? Elas, em geral, não utilizam mais predominantemente as mesas retangulares. Podem até utilizar, porque essas mesas ainda existem, claro, mas elas dividem, digamos assim, a sua importância com outros tipos de mesas. As mesas circulares, por exemplo, né? Não são tão grandes, certo? E elas refletem também aspectos da sociedade da qual elas fazem parte. Por exemplo, a ideia de circularidade, ela nos dá, em linhas gerais, certo? Existem as exceções, mas ela nos dá uma impressão de que não há hierarquização, mesmo a gente sabendo que há. Mas há uma aparência, certo? Há uma aparência de, digamos assim, de não hierarquização social, de democratização, digamos assim, do lar. Então, não existe uma cadeira especial para o pai, para a mãe ou para, por exemplo, o filho homem mais velho, apesar de existir ainda, né, fortes traços de patriarcalismo na nossa sociedade. Nós somos uma sociedade patriarcalista. Mas, em geral, a gente quer mostrar, né, para o mundo e para nós mesmos essa ideia de igualdade. Então, esses móveis de hoje, certo? Eles também nos dão informações sobre como nos organizamos em sociedade, certo? Então, para a gente superar essa discussão das fontes, tudo que oferecer informações para o historiador, certo? Sobre a sociedade ou as sociedades que ele quer estudar, é considerado um documento histórico,
uma fonte histórica ou historiográfica. Tudo bem? E aí, observem que, nesse sentido, o que a gente tem é um trabalho do historiador que se aproxima bastante, se aproxima muito, por exemplo, do trabalho de um detetive. Porque o historiador ele vai olhar para esse passado a partir das informações que ele consegue, certo? Digamos que retirar dessas fontes. Então, o trabalho do historiador, ele tem um caráter, ou a pesquisa histórica, porque o trabalho do historiador é a pesquisa histórica, tem um caráter que a gente chama de caráter indiciário. O historiador ele busca indícios. Quem quiser anotar, seriam pistas sobre o passado, certo? Então você tem um historiador interpretando o passado a partir de indícios, de pistas, que nós, seres humanos, certo? Em geral, deixamos no passado. Então, esse é um elemento a ser considerado. Esse é um elemento importantíssimo que a gente tem que considerar nos nossos estudos. Tudo bem? Então, isso aí é extremamente importante, o caráter indiciário. Agora, observem. Eu falei para vocês que os historiadores, eles lançam olhares sobre o passado, né? E a partir de um rigor metodológico que ele adquire, por exemplo, na academia, que ele adquire fazendo pesquisa também, ele interpreta esse passado, criando a narrativa histórica. Então ele não inventa a história do nada, não. Ele interpreta os fatos que ocorreram nesse passado. E aí observe, o que dá, em geral, o status de ciência à história é o fato do historiador, vou falar numa linguagem mais simples, é o fato do historiador ele não fazer uma interpretação do passado ao seu bel prazer, de qualquer forma. Não é isso que acontece. O historiador ele utiliza um método que ele, certo, teve acesso na academia. Ele foi treinado na academia, na universidade, para ter esse olhar, para usar as fontes, para manipular as informações dessas fontes, manipular no bom sentido, né? Para confrontar as informações de uma fonte com a outra, para tentar responder um questionamento que ele, do presente, cria em relação àquelas sociedades que ele estuda no passado. Certo? Então, é essa metodologia que dá a produção da ciência histórica um caráter objetivo. Só que eu falei para vocês anteriormente, o historiador, ele constrói uma interpretação do passado com rigor metodológico, né, a partir de teorias da história, da ciência histórica. E isso chega, por exemplo, nos livros em geral. Didáticos, paradidáticos, livros especializados em história, enfim. Mas observem, o conhecimento, certo, que está lá naquele livro, que é resultado da pesquisa do historiador, ele não corresponde à verdade absoluta dos fatos. Vejam só, certo? Ele não corresponde, por exemplo, a uma reconstituição dos acontecimentos tal como eles foram. Não é esse o objetivo do historiador, certo? Claro, existem correntes historiográficas do século XIX que tentaram fazer isso. Mas é impossível você acessar o passado tal como ele ocorreu. Então, o que nós temos é uma interpretação. Mas essa interpretação, ela tem o quê? Ela tem um rigor metodológico. Portanto, a história é ciência. E isso é importante a gente pensar, porque isso abre as portas para a gente pensar o conceito de verdade histórica. Certo? Então, o historiador ele não está mentindo. O historiador não está mentindo.
Mas essa verdade, certo? Ela também tem um caráter relativo. Porque o que ele interpretou hoje pode ser interpretado, claro, o que ele interpretou hoje sobre o passado, pode ser interpretado no futuro, por exemplo, de outra forma. Só que essa pessoa, esse indivíduo, esse profissional da história, que no futuro vai interpretar esse acontecimento que o historiador do presente, do hoje, interpretou, certo? De modo diferenciado. Esse historiador do futuro, ele vai interpretar com rigor metodológico. E essa interpretação ela pode variar devido a inúmeros fatores. Eu vou citar só um. O historiador do futuro ele pode ter acesso a fontes, a documentos, portanto a informações, que o historiador de hoje não teve, quando ele lançou o seu olhar sobre o passado. Certo? Então, você tem, por exemplo, esse aspecto a considerar. Então, essa verdade da história não é a verdade, por exemplo, das ciências exatas, né? Agora, até a verdade das ciências exatas, hoje, ela também pode ser revista. Mas não de qualquer forma. Eu não quero aqui, por exemplo, defender esse revisionismo barato, certo? Que muita gente defende por aí, dizendo absurdos sobre o passado, como, por exemplo, o nazismo era de esquerda, certo? Para ficar num. Isso aí é uma falácia, certo? Isso é uma falácia. Por quê? Porque esse indivíduo que fala isso, ou que constitui uma narrativa como essa, ele não foi no arquivo. Ele não acessou fontes, certo? Digamos assim, fontes confiáveis. Na verdade, não seriam nem fontes confiáveis, digamos assim. Seria, esse indivíduo não teve, muitas vezes, um preparo, uma formação, certo? Na área da história. Ele não adotou, por exemplo, no seu trabalho, um rigor metodológico do historiador para interpretar o passado, certo? Ou então ele foi mal intencionado quando ele fez essa interpretação. Ele fez a interpretação enviesada. Ele já queria, digamos assim, chegar a essa conclusão no seu estudo. Isso é um verdadeiro estelionato intelectual, certo? Então, nós temos essa questão. E aí, os historiadores, quando lançam esse olhar sobre o passado, eles vão buscar o quê? E observem que eu estou falando dos historiadores de hoje, daquilo que predomina hoje na produção do conhecimento histórico. Eles vão buscar, pessoal, em geral, aquilo que nós chamamos de continuidades e rupturas, certo? Continuidades e rupturas. É muito comum as pessoas concentrarem mais os seus esforços, quando vão estudar história, nas rupturas. Porque até hoje as pessoas são muito influenciadas pelo olhar da história evolutiva, etapista, que começou assim, depois se transformou nisso, e posteriormente naquilo. Então você está sempre pensando as rupturas, que seriam as mudanças. Então, rupturas, sinônimo de mudanças, para quem quiser anotar. Certo? Rupturas, mudanças. E muitas vezes, certo, por essa influência da história etapista, o que é que acontece? A gente esquece de observar as continuidades. Olha como isso é interessante. Mesmo onde há mudanças, o historiador, e então vocês que vão fazer a prova do Enem, tem que tentar também identificar continuidades, certo? Não só o que muda, mas o que permanece. Então, continuidades seriam as permanências, certo? E vou dar um exemplo. Em geral, as rupturas elas são mais perceptíveis do que as permanências ou continuidades. Mas, por exemplo, pensemos o golpe militar de 1964. O golpe, na verdade, civil-militar, porque muitos civis, né, naquele contexto,
do Brasil de 1964 apoiaram a tomada do poder, o golpe de Estado promovido, certo, pelos militares naquele contexto. Então, o golpe de 64, aquele evento, a tomada do poder, certo, ele representou uma ruptura. Observe, uma mudança. Beleza? Isso aí todo mundo percebe. Mas, dentro, certo, daquele quadro geral de mudanças, nós também temos que perceber as continuidades, as permanências. Vou dar um exemplo. Os militares chegam ao poder em 64, certo? O primeiro general presidente é o Castelo Branco. E aí, o que é que acontece? Um dos discursos dos militares era combater a corrupção. Eles tentavam colar na esquerda, certo? Essa ideia de que a esquerda era corrupta, que o presidente que foi derrubado, o Jango Goulart, certo? Que era um trabalhista, longe de ser um comunista, mas era acusado de ser comunista, ele era acusado de ser corrupto. Isso aconteceu com outros presidentes, né, do passado, no Brasil também, como acontece até hoje. Isso não quer dizer que não existam políticos corruptos, muito pelo contrário, né? A gente sabe que, no caso do Brasil, isso aí é bastante comum. Só que observe, os militares chegam ao poder dizendo que vão combater a corrupção. Aí eu pergunto a vocês, será que a corrupção acabou? Será que de 64 a 1985, quando você tem a reabertura política, a redemocratização do país, né, o primeiro presidente civil voltando ao poder, mesmo que indiretamente, o Tancredo Neves, nesse contexto, de 64 a 85, vocês acham que a corrupção acabou? Não, a corrupção não acabou. Então você tem aí uma continuidade, certo? Vamos pensar outra coisa. Em 85 você tem a redemocratização do país, certo? Tancredo Neves é eleito. Ele vai falecer antes de tomar a posse, certo? Antes de receber a faixa presidencial, quem assume é o seu vice, o José Sarney, que vai ser, claro, nesse caso, o primeiro presidente civil a assumir o poder depois da ditadura militar. Então, houve a redemocratização. Então, todo mundo falava da beleza que era a democracia. Você tinha, até antes disso, né, o movimento das diretas já. Enfim. Então, você tem o fim daquele aparato, certo, do Estado militarizado, ou seja, da ditadura militar no Brasil. Aí vejamos. Será que, e aí é interessante a gente olhar até para hoje, século XXI, será que mesmo depois de tantos anos após a ditadura militar, certo? Dentro da nossa democracia, não há quem continuou, por exemplo, no seu íntimo, com a ideia de que é preciso restabelecer a ordem no país, combater a corrupção, e não que eu seja contra combater a corrupção, muito pelo contrário, eu gosto de deixar isso claro, certo? O problema é a forma como essas pessoas apresentam para combater isso, certo? E apresentam isso como sendo, digamos assim, o maior problema do Brasil. E não é. É um dos, mas não é o maior problema do Brasil. O maior problema do Brasil, certo? É a desigualdade, que inclusive continuou sendo um elemento, certo, de continuidade. Então você tem, antes de 64, voltemos ao contexto do governo de João Goulart, você tem desigualdades, certo? Veio a ditadura, as desigualdades continuaram, certo? Veio a redemocratização, certo? Você tem aí os governos, por exemplo, do José Sarney, do Fernando Collor de Mello, do Itamar Franco, certo? Do Fernando Henrique Cardoso. Você tem Lula, Dilma Rousseff, Michel Temer, certo? E a atualidade. Mas observem, mesmo
com determinados avanços em algumas áreas, certo? Em geral, o que é que a gente observa? A gente observa que as desigualdades, elas continuam, certo? Então, esse elemento, pessoal, da permanência, ele precisa ser pensado também na história. A gente não pode esquecer de tal elemento. Ele, portanto, é importantíssimo para o historiador e para vocês que estão estudando, certo? Para essa prova do Enem. Beleza? Tudo bem? Dúvidas? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandam aí no chat, que eu vou tentar acompanhar aqui. Eu não sou, digamos assim, um cara muito ligado às tecnologias, né? Eu estou tentando agora isso, mas a gente vai fazendo o que pode, né? E aí, se eu vir alguma perguntinha aqui, eu tento responder. Beleza? Então, assim, não tem como pensar na produção do conhecimento histórico sem pensar, certo, no objeto de estudo do historiador, que são essas sociedades humanas do passado, que são, né, os povos do passado, certo? Não tem como pensar na produção do conhecimento histórico sem pensar nas fontes, certo? E na manipulação dessas fontes pelo historiador. Não tem como pensar isso. E também, pessoal, não tem como pensar no conhecimento histórico sem pensar, pelo menos, em duas dimensões que são abstratas, certo? Mas que norteiam as narrativas historiográficas, as interpretações do passado pelo historiador, que é justamente a questão do tempo, ou esses conceitos, né? O conceito de tempo e de espaço. Beleza? Conceito de tempo e de espaço. Então, o tempo e o espaço, eles são dimensões abstratas da realidade, como vocês observam aí nos slides, certo? Essenciais para que o historiador interprete o seu objeto de estudo, as sociedades humanas, repito, do passado. Então, quando o historiador ele vai lançar esse olhar, vai constituir uma interpretação sobre o passado, pessoal, observem, não é sobre o presente, é sobre o passado. Mesmo que seja um passado mais recente, certo? Ele, na verdade, está privilegiando a dimensão do tempo, a temporalidade. Como eu falei anteriormente, certo? Pensando o Bloch, a história é uma ciência dos homens no tempo. No tempo. Então ele pensa o passado. Esse elemento passado é um elemento temporal. Então a gente não pode esquecer que esse elemento, ele é um elemento delimitador do campo de ação do historiador. Isso não quer dizer que o historiador ele não tenha, digamos assim, capacidade de interpretar o presente. Claro que ele tem. Inclusive, ele treina o seu olhar para interpretar o presente, assim como os estudantes treinam, né, os seus olhares para interpretar o presente a partir do estudo do passado, né? Porque esse estudo do passado, ele nos confere uma capacidade crítica extremamente importante para pensar o presente, certo? Para pensar conjunturas. Então, quando a gente observa também a organização do saber acadêmico, do saber historiográfico, vamos pensar nos livros didáticos, a gente pensa numa narrativa constituída a partir da lógica do tempo, né? Então, essa narrativa, ela é uma narrativa que tem uma grande racionalidade, certo? Por quê? Porque essa narrativa, ela tem uma centralidade na interpretação dos acontecimentos do passado, e quando ela se constitui, certo? Ela, querendo ou não, o historiador ele vai ter que fazer, digamos que, uma constituição textual esta que tem, né, um começo, um meio
um fim, digamos assim. Daí a aproximação, por exemplo, da história com a literatura, enfim, você tem esse elemento aí a ser, né, discutido. Mas observe, não dá para lançar um olhar sobre o passado apenas a partir da dimensão do tempo, certo? Temos que olhar para esse passado também a partir da dimensão do espaço. Isso é importante porque aproxima, por exemplo, a história da geografia, né? As sociedades humanas, certo? Elas estão no passado, olhem a questão do tempo aí presente, mas elas, certo? Também têm os seus espaços específicos de vivência. Vejam que interessante, certo? Então, para falar dessas sociedades, o historiador tem que falar também dos espaços nos quais essas sociedades estão inseridas, certo? Durante muito tempo, os historiadores eles consideravam esses espaços dessas sociedades humanas como um mero palco das ações do homem no passado. Mero palco. Ou seja, é como se esses espaços eles não tivessem, digamos assim, nenhum tipo de capacidade de limitar, por exemplo, a ação humana. Ou até mesmo de possibilitar determinados aspectos da ação humana. Então, o espaço ele existe ali como um palco para que o homem, certo, se deleite a partir de sua ação, de sua mera vontade. Todavia, o que é que vai acontecer ao longo do tempo? Então, essas duas dimensões, o tempo e o espaço, certo, vão sofrer mudanças. Então, vamos pensar aquilo que a gente chama de historicidade dos conceitos. A percepção que o historiador tem do tempo, a percepção que o historiador tem do espaço, vai se modificando ao longo do tempo. Então, por exemplo, no século XIX, o espaço em geral, ele não era visto como sujeito histórico, assim como os homens. Ou seja, o espaço ele não era objeto de estudo. Ninguém considerava naquele contexto, ou a maioria dos historiadores não considerava naquele contexto, o espaço como sendo um elemento que influencia diretamente na vida do homem. Certo? Que, de certo modo, possibilita o homem avançar nas suas práticas, mas também limita a ação do homem, ou pode limitar a ação do homem. Não determina. É diferente. Certo? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Inúmeros historiadores, quando iam estudar a história do Egito, por exemplo, no século XIX, e ainda na primeira metade do século XX, isso também vai ser comum, esses historiadores diziam, vamos pensar o espaço do Egito Antigo, Nordeste da África, e aí para pensar aquele espaço você pensa na importância do rio Nilo, certo? Que possibilita a agricultura. Então muitos historiadores diziam que o Egito Antigo ele só se desenvolveu como se desenvolveu, se tornou grande do ponto de vista econômico, do ponto de vista da sua influência naquela região, né? Do ponto de vista político, você tem o poder dos faraós, do ponto de vista de riqueza mesmo, né? Do desenvolvimento, por exemplo, intelectual, etc., graças ao rio. Ou seja, eles diziam que, repetindo, né, historiadores do passado, que o Egito era uma dádiva do Nilo. Ou seja, o rio Nilo. O rio Nilo é que foi responsável pelo desenvolvimento do Egito. Ou seja, nesse caso, você negava, certo? Você negava a ação de quem? A ação dos homens. Então, o rio é que determinou, certo? Como aquela sociedade se organizou. Então, não tem ação humana. Houve um determinismo. Então, percebam, antes ninguém considerava o rio
certo? A importância do espaço na história. Depois passam a trabalhar com o determinismo, ou seja, o espaço determina. Mas hoje o que é que a gente tem? A gente tem uma percepção que é um meio termo, digamos assim, falando na linguagem mais simples. Ou seja, você tem um espaço que influencia na vida humana, portanto esse espaço também é sujeito, ele também limita em determinados aspectos, ou pode limitar a ação humana em determinados aspectos, mas o homem também intervém nesse espaço, o homem doma esse espaço, o homem continua sendo, portanto, protagonista de sua história. Então você tem a influência do meio, mas você tem, sobretudo, a ação do homem. Continuando no exemplo do Nilo, por exemplo, o Nilo permitia a agricultura, certo? Mas o Nilo também, em determinados momentos, né, ele também promovia a destruição das comunidades, digamos, neolíticas, né, ou nas comunidades neolíticas que viviam às suas margens, certo? Durante o finalzinho do que a gente chama de pré-história. Então, os egípcios, eles precisaram domar esse rio, certo? Eles precisaram domar esse rio. Mas o rio atuava sobre o homem também. Então, existe essa historicidade dos conceitos e a gente, claro, tem que estar pensando nelas, certo? Agora, independente de qualquer coisa, pessoal, voltando aos livros didáticos, em geral, a gente tem essa divisão tradicional da história. Mesmo hoje, quando a gente pensa o tempo, certo? Quando a gente pensa o tempo. Então, antes de chegar no tempo, pensem o seguinte em relação ao espaço. Para a historiografia tradicional, o que era o espaço? Era o mero palco das ações humanas, né? Depois, o espaço passa a ser determinista, sobretudo em modelos estruturalistas de explicação, né? E hoje, você tem o que eu expliquei anteriormente, né? Essa relação de importância do espaço e do ser humano. Ambos são sujeitos, mas a centralidade ainda é no homem, certo? Nos seres humanos. E hoje o espaço, essa é uma grande novidade, ele pode ser considerado um ator social, pessoal. Portanto, ele pode ser objeto de estudo da historiografia. O espaço ele é extremamente importante, né? Vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Você tem, eu vou apresentar mais na frente, um historiador, né, do século XX, chamado Fernando Brodel. O Fernando Brodel vai lançar um livro chamado O Mediterrâneo, né, na época de Filipe II. E o Brodel é interessante que ele vai ter como objeto de estudo de sua pesquisa, né, que é um estudo belíssimo, o Mediterrâneo. Não só o rio, ou melhor, o mar, desculpem. Não só o mar Mediterrâneo, está falando do Rio Nilo, enfim, mas toda aquela área, certo? Banhada, relacionada ao mar Mediterrâneo. As sociedades que surgem, né, e que têm alguma relação naquela região da Europa, por exemplo, você tem ali também o norte do continente africano, enfim, relacionadas a aquele mar. A centralidade dele é pensar, certo, o mar Mediterrâneo. Então, o mar aparece também, aquele espaço, né, do mar Mediterrâneo, como um sujeito histórico, certo? Vou citar um outro exemplo. Vamos lá, eu, quando fiz o meu mestrado e desenvolvi uma pesquisa, né, uma dissertação, apresentada no final como uma dissertação, essa minha pesquisa teve como centralidade, como um ator social, um espaço específico. O antigo estádio Machadão,
aqui em Natal, certo? E claro que eu não estudei só o estádio Machadão, mas a minha centralidade na abordagem era o estádio Machadão, tentar pensar como é que esse estádio, por exemplo, ele se relacionou a diversos contextos aqui em Natal e no Rio Grande do Norte, com o poder político, certo? No contexto pré-ditadura militar e, sobretudo, no contexto da ditadura militar. Então, ele foi extremamente importante, ele foi estratégico para os poderes constituídos, tanto na prefeitura do Natal, quanto e, sobretudo, para o governo do Estado, certo? Então, você tem essa possibilidade de pensar na pesquisa histórica, nos espaços como sujeitos, certo? Dessa história também, como tendo uma centralidade e uma importância. Então, vamos para a discussão do tempo. Observem aí o tempo. Hoje, vamos pensar uma coisa que é muito clássica nos livros didáticos, por exemplo, a periodização da história. Hoje, a periodização tradicional da história é uma estratégia didática, pessoal. Certo? Isso aí que vocês podem observar nesse quadro aí, lilás, por exemplo, pré-história, certo? Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Isso aqui não é para que vocês, sempre que forem estudar, fiquem desesperados para decorar o ano que começa, né, a Idade Antiga e que termina, por exemplo, a pré-história ou o século, e assim sucessivamente. Não é para isso. Isso aqui é apenas para ajudar vocês, certo? A organizar o conhecimento, as narrativas acerca do passado, né? Isso dá um norte para a gente pensar a história, sobretudo a história do Ocidente, porque a gente tem aqui um padrão ainda muito eurocêntrico. Tem a Europa como centro, os acontecimentos europeus como centro da narrativa histórica mundial, certo? Mas é uma estratégia didática. Isso aqui não é a centralidade da história. Todavia, assim como o espaço, o tempo, ele também pode ser objeto de estudo do historiador. Ele pode estar sendo elemento, ele pode ser considerado um elemento central, certo, de um estudo historiográfico. Por exemplo, vocês podem observar aqui, a gente tem um livro do Jacques Legoff chamado A História, né, deve ser dividida em pedaços, porque ele faz um questionamento. A história deve ser dividida em pedaços? Será que a história deve? Certo? E aí, nesse estudo, ele vai trabalhar justamente com essa noção, ele vai problematizar, certo, essa periodização, ou essa necessidade que nós temos de constituir narrativas que muitas vezes perdem o foco, que seria pensar os problemas humanos, para pensar simplesmente essa divisão tradicional da história, né? Não que isso não seja importante, mas é importante do ponto de vista da estratégia didática, como uma estratégia didática de organização do conhecimento, certo? Então, denominações como pré-história, antiguidade, essa que a gente está observando aí, Idade Média, moderna, contemporânea, enfim, certo? Não são os únicos recortes temporais possíveis. Não são os únicos. Certo? Por quê? Porque esse recorte aqui é um recorte europeu. Está muito ligado à tradição, sobretudo, da historiografia francesa, mais tradicional. E o Legoff, ele, nessa obra, ele tenta mostrar para a gente que existem outras possibilidades, né? Então, isso é extremamente interessante. Por exemplo, vocês podem observar aí, a periodização da Idade Média, certo? Então a gente já está pensando no recorte temporal, no tempo, ela varia. Por exemplo, isso foi sendo constituído ao longo do tempo, claro que teve a centralidade na Europa, certo? Sobretudo francesa, mas isso aí vai variando ao longo do tempo. E mesmo hoje, pessoal, você tem diferentes formas de se pensar essa divisão do tempo da história,
certo? Então, essa periodização que a gente está observando aqui, se a gente pensar, por exemplo, vamos pensar um período só, a Idade Média. Na tradição francesa, a Idade Média ela é dividida como? De que forma? Então, você tem a alta e a baixa Idade Média. Dois momentos, certo? Observe que na historiografia alemã, observe a europeia também, você tem uma variação, certo? Você tem a Idade Média arcaica, como vocês podem observar, certo? Vocês têm a Idade Média alta, certo? E vocês têm a Idade Média tardia. Observe como todo o contorno ele se modifica. São 3 momentos, não 2, certo? Com denominações diferentes, porque os critérios para esse agrupamento de eventos em momentos específicos também são diferentes para a historiografia alemã. E aí tem um outro debate extremamente importante. E aí o Jacques Le Goff ele vai ser muito importante também nesse contexto para pensar, certo? Para contribuir com esse debate, que é o termo que, por exemplo, ainda em relação à Idade Média, que, por exemplo, a historiografia inglesa utiliza, Dark Age, certo? O famoso termo da Idade das Trevas, que é muito comum na historiografia inglesa, certo? E no Brasil, certo? Eu estou falando de hoje. E no Brasil, muita gente insiste em utilizar, certo? Insiste em utilizar. Então, por mais que a historiografia inglesa, ela, em linhas gerais, utilize, né, esse modelo muito próximo de divisão da história francesa, a historiografia inglesa, ela confere um significado diferente àquele contexto, porque, em geral, é como se a Idade Média, a partir desse olhar inglês, né, de alguns historiadores ingleses, fosse um período das trevas, onde não houve nenhum desenvolvimento, porque eles partem, por exemplo, do pressuposto, né, daquelas informações que nós temos, que não são, digamos assim, meras invenções, não correspondem a mentiras, nada disso, né? É a verdade, como a ação do Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, a perseguição que os cristãos, que a Igreja Católica Apostólica Romana, né, promoveu àqueles que essa instituição considerava como sendo hereges, né? Você tem, por exemplo, a maior parte da sociedade como sendo iletrada, analfabeta, o conhecimento está centrado muito, né, aos clérigos da Igreja Católica. Então, tudo isso tem que ser considerado, como a gente observa, né? Só que aí o que é que acontece? Essa historiografia, ela centra nos aspectos negativos da história medieval e esquece que a Idade Média também foi um momento, né, de desenvolvimento de um grande, né, arsenal filosófico, né, desenvolvimento, digamos assim, cultural, né, de conhecimento científico também, por que não? Então o Legoff ele vem com uma ideia, por exemplo, como vocês podem observar aí, certo? Discordando dessa interpretação que alguns historiadores ingleses têm sobre a Idade Média como um período obscurantista. Para o Legoff não existiu isso. Para ele, né, o medievo, a Idade Média, foi uma civilização própria, um momento criativo e dinâmico. Então, todos os momentos você vai ter os aspectos positivos e os aspectos negativos. A gente não pode romantizar a situação, olhar para o passado e simplesmente dizer assim, que, como no passado era bom. Então, parece que sempre o período que antecede o período que nós vivemos, certo? O momento presente, ele era um momento de ouro, uma época, né, de apogeu, um auge, e a gente lança esse olhar, digamos assim, romântico, né,
esse olhar saudosista. Não é assim, na verdade, né, a proposta é pensar cada sociedade, cada momento, né, cada povo, portanto, a partir de suas especificidades. Então ele diz que cujos traços essenciais se estendem até o século XVIII, período que ocorrem os dois acontecimentos fundamentais, fundadores da modernidade para ele, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Então, para o Le Goff, muitos elementos da Idade Média ainda vão permanecer, né, por exemplo, na mentalidade, nas relações de trabalho, enfim, durante a época moderna, entende? Aí a gente volta a pensar o quê? Nas continuidades, mais uma vez, e não só na ideia de rupturas, né? Como muita gente pensa. Tudo bem? Então, esse é um elemento extremamente importante para pensar, certo? Sim, eu estou pertinho sim de acabar a aula, né? Na verdade, eu acho que não vai dar tempo da gente terminar toda a discussão, porque esse é um conteúdo um pouco chato, né? A gente tem que ir devagar, mas eu acho que dá para a gente avançar um pouco mais. É até que horas, por favor, essa aula? Me respondam aí no chat, por favor. Aqui a gente tem, digamos assim, uma parte importante que é a trajetória da história, ou seja, aqui a gente começa a entender um pouco como é que o conhecimento, né, sobre o passado ele vai sendo produzido ao longo do tempo, mesmo antes, né, mesmo antes do surgimento da história como ciência. Ou seja, quando a gente pensa as narrativas sobre o passado, as tentativas de se escrever interpretações sobre o passado, certo? Elas também fazem parte de uma fase, digamos assim, da trajetória da história, certo? Que é o que a gente está chamando aqui de fase pré-científica, certo? E essa fase pré-científica, eu já falei até para vocês aqui, ela surge na Grécia Antiga, certo? Ela surge na Grécia Antiga. Pronto, certo? Um pouquinho antes das 5 eu termino. Não sei se o pessoal vai até as 5 ou tem algum intervalo. Vocês me avisem aí, por favor. Mas um pouquinho antes das 5 eu termino. Agora no meu aqui são 4h47. Tudo bem? Então, observe. Você tem a história na Grécia e Roma antigas. Então você tem aqui basicamente narrativas de guerra. Vamos lá para o Heródoto, né? A gente pensou o Heródoto. A gente tem outros historiadores também, mas vamos pensar aqui o Heródoto. O Heródoto emprega pela primeira vez, né, a história, o sentido de investigação, certo? E ele vai estudar as guerras médicas ou greco-pérsicas entre gregos, em geral, certo? E os medo-persas, um povo, né, que vai se desenvolver na antiguidade, onde hoje é, por exemplo, o Planalto do Irã, e vai formar um grande império. Então, o que é que acontece? A preocupação desses historiadores aqui nesse passado é em registrar, certo? Em registrar esses fatos do passado. E eles são testemunhas oculares. Eles assistiram, a maior parte deles, esses acontecimentos. Então eles escrevem como se o que eles estão vendo fosse a verdade absoluta dos fatos. Então não tem aquele rigor metodológico. Não dá para exigir desses historiadores isso. Não existiam universidades, não existiam cursos de histórias e muito menos, né, a história como ciência. Mas você tem essa contribuição, certo? Isso aí é interessante da gente pensar. Então você tem aqui, por exemplo, o Tucídides, que vai também pensar em registrar, é um grego também, a história da guerra do Peloponeso, entre uma liga de cidades-estados da Grécia comandada por Atenas contra uma outra liga de cidades-estados comandada por Esparta. As duas principais cidades-estados, né, comandando duas ligas, se enfrentam
certo? Se matam. Em geral, a gente diz assim que Esparta venceu o conflito, mas na verdade todo mundo saiu enfraquecido, né? Todo mundo sai enfraquecido. Posterior a esse contexto, você tem um momento em que Tebas, uma outra cidade-estado, né, ela começa a gozar de importância, e depois vem a dominação estrangeira, certo? Mas observem que o centro dessas narrativas era a guerra. Então percebam como desde o passado o elemento que impulsiona o olhar do historiador acerca dos acontecimentos do passado, certo? O elemento é o interesse do historiador, é o contexto atual. Hoje, o contexto atual que eu digo que eles vivenciaram. E hoje o que nós vivemos ou vivenciamos. Por exemplo, por que hoje muitos historiadores se preocupam, por exemplo, em estudar as mulheres no passado? Certo? Porque as mulheres estão na luta hoje. Porque as mulheres estão se empoderando, estão lutando, estão conquistando, né, a custo de muito sangue, certo? Os seus espaços. Então, na medida em que isso ocorre, o que é que vai ocorrer também? O historiador ele começa a pensar, opa, antes ninguém falava das mulheres, mas existiam mulheres, né? Tem alguma coisa estranha aí. Então, eles lançam esse olhar sobre o passado. Então, você tem esse elemento do presente influenciando no olhar do historiador sobre o passado, ou no seu interesse. Depois você tem aí a história na Idade Média, que é uma história providencialista, né? E você tem um predomínio da constituição das biografias de santos. Por quê? Porque, em geral, na Idade Média, você tem, como eu falei anteriormente, a predominância do poder da Igreja Católica, certo? E aí você tem na filosofia, e vai ter também nos cronistas, né? Nas pessoas que vão constituir essas narrativas acerca do passado, que a gente pode chamar aqui, entre aspas, de historiadores, né? Essa influência do pensamento religioso, do pensamento teológico. Aqui a gente tem uma imagem, um vitral com a imagem de Santo Agostinho, né, bispo de Hipona, que viveu no contexto da Idade Média. Então, essa lógica religiosa também norteava, né, a constituição não só do pensamento filosófico, mas também das narrativas sobre o passado. E aí existia a concepção de que tudo estava, digamos assim, centrado na vontade de Deus, na providência divina. Por isso essa concepção providencialista. Então, os destinos dos homens, certo? Esse destino dos homens estava escrito e dependia para alguns, estava escrito para alguns pensadores e dependia, em linhas gerais, do quê? Da vontade de Deus, da providência divina, certo? Então, não há aqui uma valorização, por exemplo, do que nós chamamos hoje de livre-arbítrio, nesse contexto. E o interessante era constituir narrativas históricas ligadas, né, à tradição cristã. Daí a importância da biografia dos santos. Isso só vai mudar, pessoal, certo? Depois da Idade Média, na modernidade. Você tem o advento da burguesia, você tem o advento da racionalidade, e aí, nesse sentido, você tem, por exemplo, o surgimento daquilo que a gente vai chamar de erudição, certo? Erudição. Então, essa erudição é, na verdade, digamos assim, uma característica muito comum do homem naquele contexto, que vai tentar romper com as tradições medievais do homem europeu, certo? Sobretudo o homem francês, inglês, enfim. Alguns da Península Itálica, né, do que hoje nós chamamos de Itália. E aí esses indivíduos, eles começam a questionar o saber produzido pela Igreja Católica, certo? A centralidade, digamos que da religião, para explicar tudo, todos os fenômenos. Isso reflete também, certo, do pensamento de quem vai constituir narrativas acerca do passado. Então, os eruditos, aqueles que tinham um conhecimento cultural, né,
sobre o passado naquele contexto, e aí você tem já um contexto que você tem em universidades, por exemplo, certo? Não existia um curso de história, não existia um curso, por exemplo, de sociologia. Essas ciências vão surgir posteriormente, como eu falei, no século XIX. Todavia, esses indivíduos eles já começam a ter acesso ao conhecimento filosófico nessas universidades, começam a questionar, como eu falei, o pensamento e as interpretações teológicas, e aí eles tiram do centro dessas narrativas sobre o passado, que nós chamamos aqui de história, certo? Tiram do centro dessas narrativas os santos, a própria igreja, certo? E colocam quem? Os seres humanos, começam a colocar os seres humanos. Mas observem, não são os seres humanos em geral, certo? São sobretudo estadistas, né? São sobretudo grandes pensadores, grandes burgueses, certo? Grandes nobres, não a população comum, digamos assim. Então você tem esse caráter elitista, certo? Então isso começa com o Renascimento, certo? Século XV e XVI vai ser muito forte isso, na Península Itálica, e da Península Itálica se expande por outras áreas da Europa. Isso continua no século XVII, você tem, né, uma espécie de revolução científica, né, e isso vai acabar desembocando no pensamento iluminista, né, na tradição iluminista, e aí a erudição ela começa, digamos assim, a se fortalecer no pensamento europeu, e você constitui, né, um novo marco de se pensar o passado. Aqui vocês têm, por exemplo, essa imagem, né, do Leonardo da Vinci, né, o homem triunvirano, e aí o que é que vai... Qual a relação disso com o que a gente está pensando? A gente está pensando o seguinte, o Da Vinci, quando ele constitui esse homem triunviano, ele está pensando na constituição humana, porque ele também era um anatomista, pintor, desenhista, enfim, inventor, por aí vai, a partir de noções de matemática, de geometria em geral, né, da lógica de perspectiva. Ele está inaugurando uma série de técnicas que antes não existiam, não eram muito utilizadas. Ele está aperfeiçoando tudo isso, mas observe, o que importa aqui é pensar o olhar racional, que coloca o homem como centro de tudo. O homem vitruviano seria isso, certo? O homem está no centro da vida, do mundo, do globo, desse círculo aí representado. E as narrativas, certo, desse contexto vão atender essa mesma lógica. Beleza, pessoal? Eu vou terminar por aqui. Vocês vão ter uma aula agora, certo? Se eu não me engano, uma aula de redação. Eu peço que vocês tenham paciência. Esse conteúdo nosso é um conteúdo extremamente complicado, mas extremamente importante, não só para a disciplina de História, mas também para a prova da redação, porque vocês vão poder utilizar, né, argumentos históricos ou historiográficos, né, na produção textual de vocês no Enem, certo? E conhecendo autores, conhecendo linhas interpretativas, correntes historiográficas, quem sabe vocês, né, aumentam o arsenal cultural para que vocês se deem bem nessa prova. Tudo bem? Então, eu queria agradecer a atenção de vocês, certo? Queria pedir que vocês curtissem, né? Seguissem os canais, as redes sociais, enfim, dos professores, do próprio projeto IFCang no Enem, certo? E pedir para que vocês, na medida do possível, certo? Fiquem em casa, se cuidem e até a próxima. Tudo bem, galerinha? Boa tarde, e a gente vai dar continuidade a essa aula no nosso próximo encontro. Eu acho que daqui a 1 ou 2 semanas. Eu vou agendar isso aí com o pessoal. Então, até a próxima. Fui!